Fluminense e Fortaleza se enfrentam hoje no Castelão. O Fluminense já está lá na capital cearense para enfrentar o time de tricolor. Até mudei as cores aqui, normalmente eu uso vermelho e azul, né, que dá uma diferença aqui na imagem. Hoje meti, obviamente, um vermelho e um verde aqui atrás. E hoje tudo que você precisa saber sobre essa partida, tudo, escalação, novidades e etc. Você sabe que você encontra aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Então roda aí a vinheta. Deixa eu me apresentar então, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Minhas redes sociais estão aqui, você deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também, claro, dá aquela curtida marota aqui embaixo também, isso ajuda bastante, e comenta também o seu resultado. Quero saber, quanto você acha que vai ser essa partida? Às vezes você acerta, né? E também, no às vezes você acerta, você pode também, de repente, ganhar até um dinheiro. Um xbet, casa de apostas esportivas que patrocina aqui o Raiz Tricolor, sempre recomendo aqui, ó, aqui estão as odds, o Vitória 1, né, o time 1 é o time da casa, é o Fortaleza. Você vê que, olha, vou te falar, o Fortaleza tem um leve favoritismo, joga em casa e tal, mas não é tão grande na casa das apostas, não. Apostar no o Fluminense, esse aqui é o 2x aqui, é o Fluminense ou empate. Não tá ruim não, tá? Vou te falar, pra um time, o Fluminense tá enfrentando o líder do campeonato, mas não é aquilo tudo, vou falar mais disso depois. Enfim, vai lá dar uma olhadinha no xbet. É sempre bom destacar, o jogo de hoje acontece às 18h15, 6h15 deste domingo, transmissão apenas pelo canal Premier, né? Não tem transmissão em outro canal, hoje é só Premier. Será o jogo de número 20 entre Fortaleza e Fluminense, 8 vitórias do Fluminense, 5 empates e 6 vitórias deles, ou seja, foram 19 jogos, esse é o 20º. Estamos sem perder desde que eles voltaram para a Série A lá em 2019, a gente não perdeu para eles, são 3 vitórias até bem chamativas e um empate em casa por 0x0, o Wellington nem perdeu aquele gol. E bem, a última derrota foi quando eles estavam na Série A lá atrás, em 2006. E bem, vamos falar do jogo, né? Vamos falar da partida. Porque o Fluminense venceu o Santos, tá com 8 pontos, invicto, 2 vitórias, 2 empates, 2 jogos fora de casa, 2 empates, 2 jogos em casa, 2 vitórias. E vai agora para 2 jogos fora de casa contra times fortes, assim, ou pelo menos que estão no momento forte. Tanto Fortaleza hoje quanto o Atlético Goianiense na quarta-feira. Tem, por exemplo, o Fortaleza tem o segundo melhor ataque, só atrás do Red Bull, que a gente viu na semana passada, e o Atlético Goianiense tem a melhor defesa do Brasileirão, não tomou gols ao lado do Atlético Paranaense. Então, assim, são 2 jogos difíceis fora de casa, principalmente pelo momento. Talvez Fortaleza e Atlético Goianiense, de nome, no geral, não nos amedrontariam de cara, assim, já talvez no início do Brasileirão. Mas no meio do Brasileirão agora, pegando essa sequência inicial, óbvio que se torna um adversário um pouco mais difícil. Você pode dizer, Gabriel, é o Fortaleza, pô. É óbvio que eles vão ser líderes do campeonato o tempo todo. Inclusive, nesse momento aqui, não são porque o Red Bull já jogou na rodada e ganhou. Mas eles entram nessa rodada como líderes. Eu concordo, claro, eu não acho que o Fortaleza vai ser campeão brasileiro ou vai brigar pelo título. Acho que nem o próprio torcedor do Fortaleza acha isso. Mas o pior cenário é justamente você enfrentar quando eles estão na fase boa. O exemplo que eu uso pra isso é, pegar o Fluminense em 2009 no Brasileirão era fácil? Durante 29 rodadas, mais ou menos, era moleza, era o pior time do campeonato. Quem pegou naquelas rodadas finais, meu amigo, Palmeiras, Cruzeiro, até o próprio Corinthians, Internacional, Vitória, todos esses daí acharam péssimo pegar o Fluminense. Então é muito de fase, a fase do Fortaleza é boa, a gente vai falar mais do time depois. Eu respeito, claro que eu respeito. Mas se o Fluminense quer ter algum protagonismo nesse Brasileirão, não pode tolerar nessa viagem derrota. No mínimo, na pior das hipóteses, 2 empates. Por mais que sejam pior, ali você sai com 2 pontos, ao invés de uma vitória e uma derrota que você sai com 3, o moral do time, ir pra fora de casa, 2 empates, se for seguro e etc, volta depois pra 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro, e aí sim seria a hora de deslanchar. Não tem que jogar pra empatar hoje. O que eu tô querendo dizer é, respeita o Fortaleza, o atual, né, enfim, entrou na rodada como líder do Brasileirão. Mas pelo lado do Fluminense, se quer brigar por algo mais do que só o G8 do Brasileirão, não pode voltar dessa viagem com derrota na bagagem. E vamos falar como não perder ou como vencer hoje o Fortaleza, que quer brigar por título e vitória. A gente vai falar agora no Bola em Campo. Bem, e por que brigar por título? Tá só pra deixar claro. Hoje, dos postulantes ao título,
Fluminense é que tem a melhor pontuação, tá? O Flamengo perdeu. O time que a gente empatou com metade do time reserva, empatou 2-2, o Flamengo perdeu em casa, tá? Ah, tava com desfalque. 4, 5 desfalques só. O nosso foi metade do time reserva poupando peças muito importantes. Mas bem, vamos lá. Falando do jogo de hoje, né? Contra o Fortaleza. Roger, mudanças, né? Vamos botar a escalação aí na tela. Mudanças no time de Roger, provocadas, obviamente, pela suspensão de Iago Felipe, mas tá aí, ó. Marcos Felipe no gol, Calegari na lateral direita, Nino, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, André. Vou comentar já. Caio Paulista, Nenê, Gabriel Teixeira e Fred, essa provável escalação do Fluminense. Lembrando, Iago Felipe tomou o terceiro cartão amarelo, 4 rodadas, terceiro cartão amarelo de Iago. Como gosta de um amarelo, Iago. Tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo de hoje. E Roger surpreende, porque acho que a maioria das pessoas imaginaria que ele iria de André. Mas acho que Roger foi coerente surpreendendo. Por quê? Depois de muitas chances para o Wellington, apesar de não serem muitos minutos, né? Ele foi titular contra o Red Bull no 2-2 da semana passada, mas se você olhar as minutagens dele no Brasileirão, é sempre entrando faltando 8, faltando 1, faltando 2 minutos. Mas era o que sempre entrava. E ele fez como fez com o Luca. Deu a oportunidade, não rendeu. Deu até mais... Foi além do que a gente iria. Não rendeu. E André entrando. O Fluminense tem André, o cincão, talvez que Roger tem pedido para contratar. Foi assim na base, tem uma qualidade, tem uma proteção de bola boa. Quando jogou no ano passado, 6, 7 meses atrás, quando jogou pelo profissional, não foi o que era na base, tanto que voltou, pediu para jogar no Sub-23, rendeu. Nesse início de ano, ganhou chance ali com os garotos, acabou não rendendo tanto, e desde, acho que 20 de março, se eu não me engano, do meio de março, praticamente não teve chances de jogar com o time principal, só jogou 20 minutinhos do jogo contra o Bangu, e depois não recebeu mais chances. Vale destacar, André, do dia 20 e pouquinho ali de março, nos últimos 3 meses, foi relacionado para 2 jogos só, e não atuou em nenhum dos jogos do profissional. Por isso que eu falei que é uma surpresa, porque do nada ele já aparecer como titular, é óbvio que com a saída de Iago, me surpreendeu. De emprestado ao Botafogo, que estava certo praticamente dele ir pro Botafogo emprestado, a titular no jogo de hoje do Brasileirão. Outro ponto pra destacar também aqui é Calegari, né? Que tá aqui do lado, você tá vendo Calegari aí. E Samuel Xavier, Gabriel. Samuel Xavier apareceu num vídeo do Fluminense no hotel lá em Fortaleza, com o Bobadilha cantando parabéns pra Bobadilha, né? Que era aniversário dele. E Samuel Xavier aparece no vídeo, ou seja, viajou pra Fortaleza. Samuel Xavier não tinha condições de jogo, né? Até pouco tempo atrás. Tinha a questão dele tá com a lesão na coxa, provavelmente não treinou, mas como o Fluminense vai sair de Fortaleza direto pra Goiânia, provavelmente é isso, ele viajou pra Fortaleza, não deve atuar contra o time cearense, mas já deve estar disponível pro jogo em Goiânia, por isso já viajou. Calegari segue como titular, a não ser que surja uma surpresa. E bem, vamos falar do Fortaleza, né? A gente pode falar um pouco também de como o Fluminense vai jogar, mas a gente fala também do Fortaleza. Thiago Minhoca, que ela. Peraí. Isso aí. Não sai falando logo, não. Vamos lá. Thiago Minhoca, que é do NE45 e da rádio O Povo CBN lá de Fortaleza, é quem fala do Fortaleza. A gente vai dando aquele pause pra poder intercalando com os comentários do Fluminense. Diga aí, Minhoca. Opa, Gabriel. Opa lá, galera do Rádio Tricolor que tá acompanhando aqui esse vídeo, né, sobre a equipe do Fortaleza. Nesse começo de temporada que tá muito bem, né, com o novo treinador, Juan Pablo Vojvoda, assumiu o lugar do até então treinador Anderson Moreira, que até tinha bons resultados, mas aí o desempenho em campo não convencia, e após a eliminação na Copa do Nordeste, decidiu-se ali para encerrar o ciclo do Anderson Moreira e já ingressar com um novo treinador, e aí o Fortaleza foi bem fora da curva, né? Bem fora da caixinha, trazendo um treinador estrangeiro, né? O argentino Juan Pablo Vojvoda, que fez um ótimo trabalho lá no União La Calera. Sabemos bem, tá? Ano passado, eliminação na Sul-Americana, era o Vojvoda que tava lá que era o treinador do La Calera. E aí a gente tem exatamente aí um novo time, um novo formato. Aliás, não é um novo time, é o mesmo time, mas jogando de uma maneira totalmente diferente. O Vojvoda já fez muitas mudanças nessa equipe, fez vários esquemas táticos e já conseguiu estabelecer, pelo menos por enquanto, um sistema, né, um novo formato, um padrão tático diferente que tem a equipe conseguido desempenhar um melhor papel. Vamos apontar aqui, primeiramente, os pontos positivos, né, do próprio Fortaleza. Fortaleza tem tido aí
um sistema defensivo muito bom. O que mais se percebe hoje do Fortaleza é que é uma equipe que se defende muito bem. E a outra coisa que é um detalhe, então, sobre isso. Jogo de estratégias, né? Porque a prioridade do Fluminense também é se defender. um ponto que faz com que a defesa jogue bem é o posicionamento em campo. É uma equipe muito bem organizada. No jogo de estreia contra o Atlético Mineiro, a equipe toma o primeiro gol jogando fora de casa contra um dos principais concorrentes ao título brasileiro e no segundo tempo soube, com a bola no chão, trabalhar de maneira organizada para buscar a virada que acabou conquistando. E no jogo do Inter, a mesma coisa. Foi realmente com muita organização e aproveitando as falhas também defensivas do Internacional para fazer a goleada que proporcionou ali na segunda rodada. E nesse ponto é que eu vejo como principal arma para o Fortaleza colocar em campo, né, neste domingo, porque é uma equipe que tem se apresentado de maneira muito sóbria, muito regular. Porque nos 2 últimos jogos que teve pela Série A, a vitória sobre o Sport e também o empate contra o Atlético Goianiense, a gente não viu o sistema ofensivo, que eu acho que é o ponto onde há ainda um problema do próprio Fortaleza, prevalecer. Já teve alguns jogos que a gente não viu esse sistema ofensivo prevalecer, embora seja uma das principais equipes dessa Série A, que está hoje, atualmente, com um dos melhores ataques do campeonato, mas é ainda um problema por conta de peças de reposição que possivelmente daqui a algumas semanas o Fortaleza fará novas aquisições. Então esse eu acho que é o ponto onde o Fortaleza vai ter que buscar um pouco mais, né, da própria organização para buscar que outros atletas consigam prevalecer ali no sistema ofensivo. E a formação que ele pode entrar em campo aí é uma grande dúvida, porque o Vojvoda geralmente não tem ali os 11 titulares. Ele sempre faz muita alternância, vem com jogadores diferentes por vezes, mas a gente já tem ali um esqueleto do que seria essa equipe para entrar assim de maneira mais habitual, né, nos jogos. Possivelmente deve entrar com o Felipe Alves no gol, uma linha de 3, que hoje ele estabeleceu esse formato 3-5-2, e a linha de 3 composta por Tinga, Benevenuto e Tite. A linha de 5 formada... Benevenuto é aquele do Botafogo mesmo, tá? Pelo Iago Pikachu, aí juntamente com Felipe, Matheus Vargas e Ederson. E na esquerda, possivelmente, se ele tiver condições de voltar, Lucas Crispim, que é um dos jogadores principais do Fortaleza nesse Chegou a negociar com o Fluminense. Se não, Carlinhos pode jogar por ali, ou até mesmo o Luiz Henrique. À frente, no jogo passado, ele entrou com Elton Paulista e Romarinho, então possivelmente a gente pode ver Robson juntamente com o David para essa partida, já que geralmente ele utiliza ali mudanças de um jogo para o outro no setor. Qual a chance de, se fosse o Wellington Paulista e Romarinho, meu amigo, da gente não tomar um gol em homenagem a Mário Bittencourt do Wellington Paulista e em homenagem a toda a torcida do Fluminense com o Romarinho? O que eu ri naquela hora foi porque ele fala 3-5-2, aí quem é o ala pela direita? Iago Pikachu. A melhor forma de se usar Iago Pikachu é isso. E pode ser um problema pro Fluminense, porque foi o grande destaque do Fortaleza nas 2 primeiras rodadas, quando teve espaço na outra lateral, né? Na lateral esquerda enfrentando. Egídio. André vai ter que desempenhar um papel ao lado de Martinelli, né? Não sei quem vai jogar pela esquerda, se vai mudar. Martinelli vinha jogando um pouco mais pela esquerda. Vai ter que desempenhar um papel muito bom de cobertura e principalmente Gabriel Teixeira na marcação também dessas subidas de Pikachu. Setor ofensivo. Então esse possivelmente é o Fortaleza que deve entrar em campo, mas se tratando de Vojvoda é muito difícil cravar. Até mais. Valeu, Minhoca. Só para destacar, em relação ao que ele falou de time ser sóbrio, de ter problema, o Fluminense vai precisar, não é uma retranca, não é a questão do Fortaleza ser uma retranca, mas é um time bom, organizado e que quando não rendeu, né, igual ele falou ofensivamente, também não sofreu defensivamente, né? Ganhou o Sport, empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense e vem com a mesma qualidade do Fluminense de ser um time mais sólido. O Fluminense é um time sólido, mas tem levado gols. Não levou contra o Santos, mas levou contra o Red Bull, enfim, contra o Cuiabá também não. No Brasileirão a zaga tem até funcionado mais. Vai ser um jogo bom, né? Tomara que seja um jogo bom, legal de se ver. E que seja uma goleada nossa. Bem... arbitragem, Flávio Rodrigues de Souza, que é de São Paulo. É um árbitro que já teve suas polêmicas, ele expulsou, por exemplo, Gabriel Barbosa com 10 minutos quando xingou ele num jogo. Foi o árbitro daquela polêmica de Gerson com o jogador do Bahia também. Enfim, é um árbitro que coleciona algumas polêmicas. Em jogos do Fluminense, eu não lembro dele ser problemático. Vi algum histórico, não lembro. Apitou ali cerca de 9, 10 jogos. E ele apitou, o último jogo foi a vitória contra o Bahia no ano passado, 1-0, gol de pênalti de Nenê, um pênalti que foi
realmente. Então, não tem muito o que falar sobre arbitragem, não. Logo após a partida, você sabe, eu estou aqui ao vivo no Raiz Tricolor. Hoje é 6h15, 8h15, estamos ao vivo aqui, beleza? Não se esquece de mim não, então. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Confere, ó, que aqui do lado eu vou deixar 2 videozinhos, ó, eu tô olhando aqui. O de cima é o último que eu lancei, é notícia. Vale se assistir. Importante. Falo de André, falo um pouco mais do que eu falei no pré-jogo aqui, mas falo de Umbro também. E o de baixo o YouTube escolheu especialmente pra você, então deixa a cargo do YouTube. Saudações tricolores, até a próxima. Volta com vitória, Fluminense. Valeu!